servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O evangelho de hoje é Lucas 9, do 7 ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Perplexo, Herodes fazia perguntas a respeito de Jesus, de quem ele ouvira falar por causa dos milagres e prodígios que aconteciam. O fato é que Herodes, antes, mandara degolar João Batista e avaliava que havia se livrado da acusação que pesava sobre ele. Agora, com certeza, tinha a consciência pesada pelo que fizera, pois ainda não entendera que João Batista era o precursor do Messias e que Jesus, o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus, estava vivo e sendo questionado pelos prodígios que realizava. Por isso, admirava-se do que escutava falar sobre Jesus e procurava vê-lo. Muitas pessoas ainda hoje continuam sem aceitar Jesus como Salvador da humanidade e caminham nesse mundo como se fossem senhores da sua própria existência. Muitas pessoas ainda hoje mandam degolar os emissários de Deus para livrar-se dos impedimentos e poder agir conforme a sua mentalidade. Por isso, a pessoa de Jesus ainda hoje continua a ser questionada pelos que ainda não tiveram com ele uma experiência de salvação. Ainda hoje continuam a perguntar: quem é esse homem? Muitos ainda hoje escrevem sobre Jesus sem tê-lo conhecido e fazem suposição sobre a sua pessoa. Outros, com suas teorias e falsas doutrinas, levantam muitos a acreditarem em utopias e hipóteses vãs. Para que tenhamos convicção sobre quem é Jesus e qual o seu verdadeiro papel na nossa vida, precisamos conhecê-lo através do estudo e reflexão da palavra, ter intimidade com ele na oração, na adoração e na Eucaristia. Desse modo, poderemos apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem, para que também tenham um encontro com a salvação. As perguntas de hoje são: você fala de Jesus com conhecimento de causa? Você conhece Jesus porque lê muito sobre ele ou porque encarna a sua palavra como uma comida para a sua alma? Quem é Jesus para você? No evangelho de hoje, procura o tetrarca Herodes ver Jesus. No de amanhã, confessa-o São Pedro como Filho de Deus. Hoje, movido de curiosidade, um rei quer ver aquele de quem tanto se fala. Amanhã, movido pela graça,
um apóstolo crê naquele a quem tantos vinham sem poder crer. Essa diferença entre um e outro evangelho, vemos o pouco que vale ver Jesus com os olhos da carne, se não o podemos ver com os da fé. Com efeito, viam as multidões de Israel os milagres de Cristo, mas porque não tinham olhos para ver, pensavam ser ele ou João Batista ressuscitado, ou o profeta Elias, ou alguns dos profetas trazidos de volta à vida. Mesmo diante de tantos sinais, de tantas evidências, não puderam as turbas ver o que só Pedro poderá amanhã, iluminado pelo Pai do céu. Tu és o Cristo de Deus. Também o tetrarca Herodes, como muito de nós, quer ver nosso Senhor, não porque cresce no que dele se falava, mas para satisfazer a curiosidade dos olhos e para, vendo, decidir se iria ou não crer. Herodes é certo, há ainda a chance de ver nosso Senhor pouco antes da paixão, mas morrerá sem nunca ter sabido quem de fato era Jesus. Que não seja assim a nossa atitude, mas de humilde submissão à palavra de Deus, em que devemos crer, por ser Ele quem diz e atesta o que diz, sem dele exigir sinais ou provas palpáveis. Porque mesmo que, como Tomé, tivéssemos o privilégio de contemplar em carne visível a Cristo, ainda assim precisaríamos da graça para, também, como Tomé, crermos na verdade invisível que se revela no ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia.